Como controlar as emoções ao lidar com pessoas tóxicas. Estoicismo, abertura de impacto, o espelho invisível. Existe um tipo de pessoa que consegue bagunçar completamente o seu estado emocional sem levantar a voz, sem gritar, sem fazer nada que pareça, à primeira vista, errado. E o mais perigoso não é o que ela faz. É o que acontece dentro de você depois. Você sai da conversa diferente de como entrou, mais pesado, mais irritado, mais inseguro, como se tivesse perdido algo que nem consegue explicar direito. E isso não acontece por acaso. Existe um mecanismo acontecendo ali, silencioso, quase invisível. Um jogo psicológico onde você acredita que está apenas reagindo ao outro, quando na verdade está sendo conduzido, empurrado, manipulado emocionalmente sem perceber. E quanto mais você tenta se controlar no impulso, mais parece que perde o controle no momento decisivo. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já disse para si mesmo que não ia se afetar, que não ia discutir, que não ia cair na provocação, e mesmo assim acabou fazendo exatamente isso? Quantas vezes você saiu de uma conversa com aquela sensação de que deveria ter agido diferente, falado menos, ou simplesmente não ter reagido? Isso acontece porque você está tentando lutar contra algo que ainda não entendeu completamente. Você acha que o problema está na outra pessoa, no comportamento dela, nas palavras que ela usa, mas não está. O verdadeiro ponto de controle nunca esteve fora. Existe uma linha invisível entre o que acontece com você e a forma como você responde, e é exatamente nessa linha que sua liberdade começa ou termina. Enquanto você não enxergar isso com clareza, qualquer pessoa que saiba provocar, pressionar ou manipular vai ter acesso direto ao seu estado emocional. E aqui está o ponto que muda tudo. Não é sobre se tornar frio, distante ou indiferente no sentido comum. Não é sobre engolir emoções ou fingir que nada te afeta. É sobre entender o jogo em um nível tão profundo que você deixa de ser influenciado por ele. Ao longo deste vídeo, você vai entender exatamente como esse mecanismo funciona, por que algumas pessoas parecem ter esse poder sobre você e, principalmente, como interromper esse ciclo de uma forma prática, direta e definitiva, usando princípios que já foram testados há séculos por mentes que aprenderam a dominar a si mesmas, em cenários muito mais difíceis do que os seus. Porque no momento em que você enxerga o que está acontecendo por trás da reação, você deixa de ser alguém que apenas sente e se torna alguém que escolhe. Quebra de expectativa. O erro que todo mundo comete. A maioria das pessoas acredita que o problema está em lidar com pessoas tóxicas da maneira certa. Evitar, se afastar, ignorar, responder à altura, impor limites mais duros. Parece lógico. Parece até inteligente. Mas existe um erro escondido em todas essas tentativas, e é exatamente por isso que nada disso funciona de forma consistente. Você continua se afetando. Não importa o quanto você tente mudar a forma como lida com o outro, se o seu estado emocional ainda depende do comportamento dele, você continua preso no mesmo ciclo. Você só está mudando a estratégia, não o jogo. E enquanto você estiver jogando esse jogo da forma errada, sempre vai perder energia, paciência e, em muitos casos, o controle. Aqui está a virada que quase ninguém te explica. O problema nunca foi a pessoa tóxica. O problema é a forma como você interpreta o comportamento dela. É isso que dispara sua reação. É isso que cria a emoção. É isso que te tira do eixo. Pensa bem, duas pessoas podem ouvir a mesma crítica. Uma se irrita, se sente atacada, reage. A outra permanece calma, analisa, escolhe como responder. O que mudou não foi a situação, foi a interpretação. E é exatamente aqui que entra um dos princípios mais poderosos do estoicismo, algo que já era ensinado há séculos e continua sendo ignorado pela maioria das pessoas. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, ele deixa claro que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. E é essa diferença que define quem é controlado e quem permanece livre. Quando alguém te provoca, te diminui
ou tenta te desestabilizar, o impacto não vem diretamente da ação. Ele passa primeiro pelo significado que você dá àquilo. Se você interpreta como ataque, você reage. Se interpreta como ameaça, você se defende. Se interpreta como desrespeito, você se irrita. Agora observa o padrão. A emoção não nasce do que aconteceu. Ela nasce do que você concluiu sobre o que aconteceu. E é por isso que tentar controlar apenas a reação externa é inútil. Você pode até conseguir se segurar por um tempo, mas por dentro você ainda está sendo afetado. A pressão continua ali. A irritação continua ali. A necessidade de responder continua ali. O verdadeiro controle começa antes da reação. Começa no momento em que você percebe o significado que está dando à situação. E enquanto você não assumir o controle disso, qualquer pessoa que saiba apertar os seus gatilhos vai continuar tendo acesso direto ao seu estado emocional. E aqui está o ponto que incomoda, mas liberta. Você não sofre por causa das pessoas. Você sofre pela forma como responde a elas. E enquanto isso não ficar claro para você, você vai continuar tentando resolver o problema no lugar errado. Mas a partir do momento que você entende isso de verdade, não só intelectualmente, mas na prática, algo muda. Você começa a perceber que o controle nunca esteve fora. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. No próximo ponto, você vai entender por que, mesmo sabendo disso, você ainda se afeta. E essa resposta vai ser mais profunda do que você imagina. Diagnóstico emocional. Por que você ainda se afeta? Se você já entendeu que não é o que a pessoa faz, mas a forma como você interpreta, então surge uma pergunta inevitável. Por que, mesmo sabendo disso, você continua se afetando? Por que, no momento real, quando a provocação acontece, tudo isso parece desaparecer e você volta a reagir no automático? A resposta não está na falta de controle. Está nos padrões que você construiu ao longo do tempo e que hoje operam sem que você perceba. Não é uma falha de caráter. É um condicionamento emocional. Existe uma necessidade silenciosa que influencia a maioria das suas reações. A necessidade de ser validado, respeitado, aceito. Quando alguém te desrespeita ou te provoca, não é só a situação em si que te afeta. É o que aquilo representa. Parece um ataque direto ao seu valor, à sua identidade, à forma como você quer ser visto. E é nesse ponto que a emoção ganha força. Porque você não está reagindo apenas ao presente. Você está reagindo a tudo que aquilo ativa dentro de você. Memórias, inseguranças, experiências passadas. Tudo isso entra em jogo em questão de segundos. Agora, soma isso com outro fator: o medo do confronto. Muitas pessoas não reagem porque querem. Reagem porque não suportam a sensação de serem desrespeitadas sem fazer nada. Existe uma pressão interna que exige uma resposta imediata, como se o silêncio fosse sinal de fraqueza. E é exatamente aqui que você perde o controle. Porque ao invés de escolher como agir, você está tentando aliviar um desconforto interno. Você responde para se livrar da sensação, não para resolver a situação. E quando a resposta nasce desse lugar, ela quase sempre vem carregada de emoção, impulso e arrependimento depois. Existe ainda um terceiro ponto, mais sutil, mas extremamente poderoso: a reatividade automática. Seu cérebro foi treinado para responder rápido a qualquer estímulo que pareça ameaça. Não importa se é uma ameaça real ou apenas uma interpretação. Se parece um ataque, ele ativa o mesmo padrão. Por isso você sente aquela irritação instantânea, aquela vontade de responder na hora, aquela dificuldade de simplesmente parar. Não é falta de inteligência. É um padrão automático funcionando exatamente como foi condicionado para funcionar. Agora observa o impacto disso. Enquanto você estiver preso nesses 3 pontos, necessidade de validação, medo de confronto e reatividade automática, qualquer pessoa que saiba provocar vai conseguir te tirar do eixo com facilidade. E aqui está a verdade que poucos encaram. Se você sente raiva imediata, se você precisa se justificar, se você sente que tem que responder para provar algo, você já perdeu o controle naquele momento. Não importa o que você diga depois,
A sua emoção já foi capturada. Mas isso não é uma sentença. É um diagnóstico. E todo diagnóstico, claro, abre espaço para mudança real. Porque no momento em que você começa a perceber esses padrões enquanto eles acontecem, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é exatamente nesse espaço que o controle começa a surgir. No próximo ponto, você vai entender como usar esse espaço de forma consciente e estratégica, aplicando um princípio que muda completamente a forma como você lida com qualquer pessoa. Não importa o quão difícil ela seja. A virada estoica, o poder que ninguém pode tirar. Agora que você consegue enxergar os padrões que te fazem reagir, surge a pergunta mais importante de todas. O que fazer com isso no momento real, quando a provocação acontece, quando a pressão vem, quando a emoção começa a subir? É aqui que entra a virada estoica. E não como teoria, mas como prática direta, aplicável em qualquer situação. Os estoicos entendiam algo que a maioria das pessoas ainda ignora. Existe uma divisão clara entre o que está sob o seu controle e o que nunca esteve. O comportamento do outro, as palavras, o tom, a intenção, tudo isso está fora. Mas a forma como você interpreta, o significado que você atribui e a resposta que você escolhe, isso é totalmente seu. Em Manual de Epicteto, parágrafo 1, ele deixa isso de forma direta. Algumas coisas dependem de você, outras não. E o sofrimento começa quando você tenta controlar o que nunca esteve sob o seu domínio. Agora traz isso para a prática. Quando alguém te provoca, você não controla a provocação, mas controla o que acontece dentro de você depois que aquilo chega. E esse é o ponto onde a maioria falha, porque ao invés de assumir esse espaço, entrega ele automaticamente. Você ouve algo e já reage, já interpreta como ataque, já se defende, já se posiciona emocionalmente. Tudo isso em segundos, sem consciência. E nesse processo, você abriu a porta, não para a pessoa, para a influência dela sobre você. Agora observa a mudança quando você aplica o princípio correto. A provocação acontece, mas ao invés de reagir, você observa. Percebe a emoção surgindo, percebe o impulso, mas não se move junto com ele. Você cria uma pausa consciente. E essa pausa muda tudo. Porque nela você deixa de ser arrastado e passa a escolher. Você começa a perceber que a pessoa à sua frente não está te controlando. Ela está apenas agindo de acordo com o próprio nível de consciência, com as próprias limitações, com os próprios padrões. E quando você enxerga isso, algo muda internamente. O que antes parecia um ataque pessoal começa a parecer apenas uma manifestação do outro. E isso reduz o impacto emocional de forma imediata. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele reforça que você encontrará pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas. E ainda assim, nenhuma delas pode te prejudicar, a menos que você permita que afetem sua mente. Percebe a profundidade disso? O problema nunca foi encontrar pessoas difíceis, sempre foi permitir que elas tenham acesso ao seu estado interno. E aqui está o ponto de virada definitivo. A pessoa tóxica não tem poder sobre você. Ela só tem acesso às suas emoções se você entregar esse acesso sem perceber. Quando você entende isso de verdade, você para de tentar vencer discussões, provar pontos ou corrigir o outro. Você começa a proteger algo muito mais valioso, a sua estabilidade emocional. E isso não te torna passivo, te torna estratégico, porque agora você escolhe quando falar, como falar e se vale a pena falar. Esse é o tipo de controle que ninguém pode tirar de você, porque não depende do ambiente, não depende das pessoas e não depende das circunstâncias. Depende apenas do nível de consciência que você decide aplicar. E no próximo ponto, você vai aprender como transformar esse entendimento em ação prática, com estratégias que mudam completamente a forma como você se posiciona diante de qualquer pessoa que tente te desestabilizar. As 3 estratégias não óbvias, como se tornar emocionalmente inacessível,
Entender o princípio é o primeiro passo. Aplicar sob pressão é o que realmente transforma. Porque no momento em que alguém te provoca, não adianta lembrar de teoria. Você precisa de uma forma clara de agir, algo que funcione mesmo quando a emoção tenta assumir o controle. A primeira estratégia é a indiferença estratégica. Não é ignorar por orgulho, não é se fechar, não é fingir que não ouviu. É escolher conscientemente não reagir emocionalmente ao que não merece essa reação. Pessoas tóxicas se alimentam de resposta. Não importa se é raiva, defesa ou justificativa. Qualquer reação valida o comportamento delas. Quando você reage, você entra no jogo. Quando você não reage, o jogo perde força. Mas existe um detalhe que muda tudo. A sua indiferença precisa ser interna, antes de ser externa. Não adianta ficar em silêncio por fora, enquanto por dentro você está explodindo. O verdadeiro poder está em não se envolver emocionalmente com aquilo. É olhar, entender o que está acontecendo e decidir que aquilo não merece espaço dentro de você. A segunda estratégia é a reinterpretação radical. Toda provocação carrega uma aparência de ataque, mas nem sempre é isso que ela realmente é. Muitas vezes é insegurança, necessidade de controle, frustração mal resolvida. Quando você muda a forma como enxerga a situação, a emoção muda junto. Em vez de pensar que estão te desrespeitando, você começa a perceber que aquela pessoa está mostrando as próprias limitações. Isso muda completamente o peso da situação. O que antes parecia algo pessoal passa a ser apenas um reflexo do outro. Sêneca, em Cartas a Lucílio, ensina que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e isso se encaixa exatamente aqui. A interpretação exagera, distorce e intensifica o impacto. Quando você corrige essa lente, você reduz a intensidade da emoção. A terceira estratégia é o controle do ritmo emocional. A maioria das pessoas perde o controle porque responde rápido demais. A emoção surge e a resposta vem junto. Sem espaço, sem análise, sem escolha. Você precisa quebrar esse padrão. Criar tempo entre o que acontece e o que você faz. Uma pausa real, mesmo que breve. Respirar, observar, deixar o impulso passar. Esse pequeno intervalo muda completamente a qualidade da sua resposta. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E o julgamento só pode ser questionado quando você não está agindo no impulso. Quando você desacelera, você recupera o controle do processo. Agora imagina isso na prática. Alguém te provoca. Antes, você reagia na hora. Agora, você observa. Não entrega emoção, não assume ataque, não responde no impulso. Você permanece estável. Esse comportamento quebra o padrão esperado. E quando o padrão quebra, a dinâmica muda. A pessoa percebe que não consegue mais te atingir da mesma forma. E sem perceber, você deixou de ser um alvo fácil. Essas três estratégias aplicadas juntas criam um efeito poderoso. Você não apenas controla suas emoções, você se torna alguém que não pode ser manipulado emocionalmente com facilidade. E no próximo ponto, você vai ver exatamente como isso funciona em situações reais, porque entender é importante, mas visualizar na prática é o que fixa de verdade. Simulação mental. Como um estoico agiria. Aqui agora, você vai transformar tudo isso em algo concreto. Porque enquanto fica só na ideia, parece simples. Mas quando acontece de verdade, no meio de uma conversa, no calor do momento, é ali que tudo é testado. Então, presta atenção nessas situações, porque você já viveu algo parecido. Alguém te provoca de forma sutil, com ironia, tentando te diminuir na frente de outras pessoas. A reação comum é imediata. Você sente o incômodo subir, tenta se defender, responde no mesmo tom ou tenta provar que não é aquilo que disseram. E sem perceber, você já entrou no jogo. Já está reagindo dentro da narrativa criada pela outra pessoa. Agora observa a resposta estoica. Você escuta, percebe a intenção, mas não assume aquilo como verdade, nem como ataque direto. Não há pressa em responder.
Não há necessidade de se justificar. Você pode simplesmente olhar, manter a postura e, se decidir falar, responde de forma neutra, sem carga emocional. Em muitos casos, nem responde. E esse silêncio não é fraqueza, é controle. Outra situação. Alguém te critica diretamente, questiona sua capacidade ou suas decisões. A reação comum é se defender, explicar, tentar convencer o outro de que está errado. Isso vem da necessidade de validação. Você quer corrigir a imagem que aquela pessoa criou. Agora a resposta estoica. Você escuta a crítica e separa duas coisas: o que pode ser útil e o que é apenas projeção. Se existe algo válido, você absorve sem emoção. Se não existe, você simplesmente descarta internamente. Não há conflito, não há defesa, não há desgaste. Você não precisa convencer ninguém para manter sua posição. Agora pensa em uma tentativa de manipulação emocional. Alguém tenta te fazer sentir culpa, pressionar uma decisão ou te colocar contra a parede emocionalmente. A reação comum é ceder, justificar ou reagir com irritação por se sentir pressionado. A resposta estoica quebra esse ciclo. Você reconhece a tentativa, não entra na emoção e responde com clareza e calma, sem explicar demais, sem se justificar além do necessário. Você se mantém firme, mas sem agressividade. Isso desarma completamente a tentativa de controle. Musônio Rufo ensinava que o verdadeiro poder está na disciplina da mente, não na força externa. E é exatamente isso que você começa a aplicar aqui. Não importa a situação, você não reage mais automaticamente. Você observa, interpreta com clareza e escolhe a resposta. Percebe o padrão? Em todas essas situações, o que muda não é o comportamento do outro, é a forma como você se posiciona internamente, e isso altera completamente o resultado. Quando você não reage como esperado, você interrompe o ciclo. A pessoa não encontra resistência emocional, não encontra combustível. E sem isso, a tentativa de provocar, manipular ou desestabilizar perde força. E existe um efeito ainda mais importante. Você começa a construir uma imagem diferente. Alguém que não se abala facilmente, que não entra em jogos emocionais, que não precisa provar nada. E isso muda a forma como as pessoas passam a se comportar ao seu redor. Mas existe um ponto que ainda precisa ser encarado com honestidade. Porque mesmo entendendo tudo isso, existe algo que ainda pode te prender nesse ciclo. E é exatamente isso que você vai confrontar no próximo momento. Momento de confronto. A verdade que dói. Agora é o ponto onde a maioria das pessoas para. Porque até aqui tudo faz sentido. Você entende o mecanismo, reconhece os padrões, vê as estratégias funcionando. Mas existe uma verdade que não é confortável, e sem encarar isso, nada realmente muda. Enquanto você continuar reagindo, você continuará sendo controlado. Não importa o quanto você saiba, não importa quantas técnicas você aprenda. Se no momento real alguém ainda consegue te irritar, te provocar ou te fazer perder o eixo, então essa pessoa ainda tem acesso direto ao seu estado emocional. E isso significa que o controle ainda não é totalmente seu. E aqui está o que ninguém gosta de admitir. Em muitos casos, você participa desse ciclo mais do que imagina. Não de forma consciente, mas emocional. Existe uma parte sua que ainda quer responder, ainda quer provar, ainda quer vencer a situação. Você quer mostrar que está certo. Quer que o outro reconheça isso. Quer que a pessoa entenda, mude ou pare. E é exatamente nesse querer que você se prende. Porque no momento em que você precisa que o outro haja de forma diferente para que você fique em paz, você entrega o controle da sua paz para ele. Essa é a raiz do problema. Sêneca, em Sobre a Ira, deixa claro que a raiva não surge apenas do que acontece, mas da expectativa de que as coisas deveriam ser diferentes. E quando essa expectativa não é atendida, a frustração se transforma em reação. Agora observa como isso se manifesta. Você espera respeito, recebe provocação, espera compreensão, recebe crítica, espera equilíbrio, recebe manipulação. E ao invés de aceitar a realidade como ela é, você resiste.
E essa resistência é o que gera o conflito interno. A pessoa não está te ferindo diretamente. Você está lutando contra o fato de que ela é exatamente como está sendo. E isso não significa aceitar comportamentos ruins ou se submeter. Significa entender que a sua paz não pode depender da mudança do outro, porque isso te coloca em uma posição de dependência emocional. Aqui está o corte definitivo. Você não precisa que o outro mude para manter o controle. Você precisa parar de exigir que ele seja diferente para que você se sinta bem. Quando isso fica claro, algo muda profundamente. Você deixa de reagir para corrigir o outro e começa a agir para manter a sua estabilidade. E isso exige responsabilidade, porque a partir desse ponto, não dá mais para culpar o ambiente, as pessoas ou as circunstâncias. Se você se afeta, existe algo dentro de você que ainda está sendo ativado. Mas ao mesmo tempo isso é libertador, porque tudo que depende de você pode ser trabalhado, ajustado e fortalecido. E é exatamente isso que te leva para o próximo nível. Não apenas controlar reações, mas se tornar alguém que não pode mais ser facilmente abalado. No próximo ponto, você vai consolidar isso em uma nova forma de se posicionar no mundo. Uma forma que naturalmente reduz conflitos, elimina jogos emocionais e coloca você em um nível de estabilidade que poucas pessoas alcançam. Reposicionamento mental. Torne-se inatingível. Agora você não está mais tentando apenas controlar reações. Você está mudando a forma como se posiciona diante das pessoas e das situações. E essa mudança é o que te torna, na prática, alguém emocionalmente inatingível. Ser inatingível não significa ser frio, distante ou desconectado. Significa que o seu estado interno não oscila com qualquer estímulo externo. Você continua sentindo, continua percebendo, mas não é mais arrastado por isso. Pensa na diferença. Antes, qualquer comentário atravessava você. Qualquer provocação encontrava espaço. Qualquer crítica gerava dúvida ou irritação. Agora existe um filtro. Nem tudo entra, nem tudo permanece, nem tudo importa. E isso muda completamente a sua presença. As pessoas percebem quando não conseguem te afetar da mesma forma. Percebem quando não encontram reação, quando não encontram resistência emocional, quando não encontram necessidade de aprovação. E sem perceber, começam a ajustar o próprio comportamento diante de você. Não porque você impôs algo, mas porque você não alimenta mais o padrão. Marco Aurélio reforça em Meditações, livro 6, que a melhor forma de lidar com alguém que te prejudica é não se tornar semelhante a ele. E isso é exatamente o que você começa a viver aqui. Você não entra no mesmo nível, não responde na mesma frequência, não replica o comportamento. Você mantém a sua base. E essa base é construída por 3 pilares simples, mas extremamente poderosos. Clareza sobre o que depende de você. Domínio sobre a sua interpretação e disciplina na sua resposta. Quando esses 3 pontos estão alinhados, algo acontece. Você não precisa mais se esforçar para parecer forte. Você se torna naturalmente estável. E essa estabilidade gera algo que poucas pessoas conseguem sustentar. Respeito silencioso. Não é o respeito que vem de confronto, de imposição ou de provar algo. É o respeito que vem da consistência, da previsibilidade emocional, da ausência de reatividade. As pessoas sabem que não conseguem te tirar do eixo com facilidade, e isso muda o jogo. Mas existe um detalhe importante. Esse nível não é construído em um momento. Ele é reforçado toda vez que você escolhe não reagir no impulso, toda vez que você corrige uma interpretação, toda vez que você mantém a calma quando seria mais fácil perder o controle. É um treino constante. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Até o ponto em que aquilo que antes exigia esforço passa a ser automático. Só que agora, ao invés de um automático reativo, você tem um automático consciente. Você não se protege mais das pessoas. Você simplesmente não é mais acessível para esse tipo de influência. E quando chega nesse nível, lidar com pessoas difíceis deixa de ser um problema. Passa a ser apenas mais uma situação onde você aplica o que já domina. No próximo ponto,
você vai fechar esse ciclo com uma decisão clara. Porque entender tudo isso é importante. Mas o que realmente define o resultado é o que você decide fazer a partir de agora. Fechamento magnético. O convite à transformação. Pessoas difíceis vão continuar existindo. Pessoas provocativas, manipuladoras, críticas, tudo isso faz parte da realidade. O mundo não vai se ajustar para te poupar disso. E quanto mais cedo você aceitar esse fato, mais rápido você para de desperdiçar energia tentando mudar o que nunca esteve sob o seu controle. Mas existe algo que muda completamente o impacto disso na sua vida. A forma como você se posiciona diante dessas pessoas. Até aqui, você viu que não é sobre evitar, não é sobre vencer discussões, não é sobre provar que está certo. É sobre algo muito mais silencioso e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. É sobre não entregar o seu estado emocional para qualquer estímulo externo. Porque toda vez que você reage sem consciência, você cede controle. Toda vez que você entra no jogo emocional do outro, você se coloca dentro de uma dinâmica onde a sua paz depende do comportamento de alguém que não está nem tentando ser equilibrado. E isso tem um custo: energia, tempo, clareza mental, estabilidade. Tudo isso é afetado quando você permite que qualquer pessoa tenha acesso direto ao que você sente. Agora, você tem uma escolha clara: continuar reagindo como antes, tentando se defender, se justificar, responder no impulso e, no final, sair dessas situações com a sensação de desgaste. Ou começar a aplicar, de forma consciente, tudo o que você entendeu aqui. Observar antes de reagir. Questionar a interpretação. Não assumir ataque onde existe apenas limitação do outro. Criar espaço antes da resposta. Escolher quando vale a pena falar e quando o silêncio é a forma mais alta de controle. Isso não vai mudar apenas a forma como você lida com pessoas tóxicas. Vai mudar a forma como você lida com qualquer situação que tente te desestabilizar. Epicteto ensinava que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. E quando você entende isso na prática, não como ideia, mas como comportamento, algo se consolida dentro de você. Você deixa de ser alguém que precisa se proteger o tempo todo e se torna alguém que simplesmente não pode ser facilmente atingido. E a partir desse ponto, tudo muda. As mesmas pessoas, as mesmas situações, os mesmos contextos, mas com um resultado completamente diferente. Porque agora o controle está onde sempre deveria ter estado, em você. Se isso fez sentido, então você já começou a mudar.